Voltando com o nosso programa desta segunda-feira, nós estamos conversando sobre a situação do Hospital Psiquiátrico Municipal São Camilo de Leles. Se você ligou agora, no bloco anterior a gente mostrou imagens das condições insalubres e sem qualquer estrutura que o hospital funciona há muitos anos. Estamos aqui recebendo o diretor da unidade hospitalar. Então, para você participar, você pega aí, está na nossa tela já, todos os endereços das nossas redes sociais que funcionam aqui no nosso programa. Twitter, Facebook, Instagram e o WhatsApp. Então, manda aí sua mensagem, seu contato para a gente e participe do nosso programa de hoje. Carol, no próximo bloco a gente vai trazer aí as informações com relação aos pagamentos dos salários dos servidores do município de Mossoró. Foi divulgado hoje um calendário e o Executivo Municipal também falou sobre o 13º. Então, no próximo bloco a gente traz essas informações. Agora a gente fala sobre vacina Covid. Ontem, o governo do Rio Grande do Norte recebeu o segundo lote de vacinas no Rio Grande do Norte, o da AstraZeneca Oxford. Foram 31.500 doses. Já hoje chegou ao estado um terceiro lote, dessa vez da Coronavac. As remessas já foram enviadas aos municípios nesta tarde. O segundo lote da Coronavac chegou por volta do meio-dia desta segunda-feira e tem 14.600 doses. Estas vacinas deverão atender profissionais de saúde com 2 doses. Nós recebemos 14.600 doses da Coronavac, que serão unidas às vacinas que nós recebemos ontem, da AstraZeneca e Oxford, e serão distribuídas para os municípios da Grande Natal e para os municípios das 6 regiões de saúde. Nesse momento, foram contemplados os municípios que possuem hospitais de referência para o tratamento da Covid, para as unidades de pronto atendimento e para os hospitais gerais que não atingiram o planejado de 50%, de vacinação planejada de 50% dos profissionais de saúde. O primeiro lote da Coronavac do Instituto Butantan e do laboratório Sinovac já está atendendo 39.258 potiguares com 2 doses e está sendo aplicada em trabalhadores de saúde e pessoas idosas que moram em instituições. Já o lote da Oxford AstraZeneca, que chegou neste domingo, será aplicado em mais de 30 mil profissionais de saúde. Os 2 lotes devem ser distribuídos aos municípios de forma conjunta. Coube ao Corpo de Bombeiros essa nobre missão, distribuir esse produto precioso, são as vacinas, até as unidades regionais de saúde, contando aí com o apoio da nossa Polícia Militar no processo de escolta, da segurança desse transporte. Então, nós separamos 11 viaturas do Corpo de Bombeiros, optamos pela nossa frota mais nova, recém-adquirida pelo Estado, que possui uma climatização melhor, são carros mais novos, com mais potencial para pegarem estradas, e a gente está aqui fazendo um planejamento para que no máximo em 5 horas todas as vacinas já estejam distribuídas nos seus pontos finais, que são as regionais. Até o momento, o estado já recebeu 128 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Os demais municípios que já receberam doses do Butantan, eles vão receber agora um complemento das doses e a gente espera que com esse envio dessa segunda dose, cerca de 118 municípios terão a vacina suficiente para imunizar 100% dos trabalhadores da saúde. Tá aí, chegando, as vacinas estão chegando, né, Vonúvio? Vamos esperar que pelo menos, o público prioritário seja contemplado e o quanto antes, né? Que a gente não tem que esperar até dezembro de 2021 para ver todas as faixas de prioridade sendo vacinadas aí nas 2 doses. Vamos aguardar que essas entregas continuem acontecendo, essas remessas cheguem, as negociações do governo federal com os laboratórios e com os países que fornecem os insumos terminem aí, apesar de todos os percalços ocorrendo da forma melhor possível dentro da nossa realidade brasileira, e eu falo não só realidade financeira ou cientificamente falando, mas realidade política do nosso país em relação a essas negociações. Carol, são negociações aí que beira a incerteza, né? Mas que aos poucos a gente vai tendo aí notícias boas. O ministro das Comunicações, o Fábio Faria, publicou agora há pouco em seu Twitter um documento do embaixador extraordinário da China, enviado aí
enviando um comunicado ao ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, afirmando do envio de 5.400 litros de insumos da Coronavac, que estão sendo encaminhados da China para o Brasil, que serão ali remetidos ao Butantan para a produção de vacinas. Então, é algo que tranquiliza mais aí, né, os gestores e a população também. Além disso, está afirmando as tratativas, a tramitação, a autorização para também enviar os ingredientes da vacina Oxford AstraZeneca. Então, pelo que a gente tem observado, esses insumos vão chegar, a produção vai acontecer no Brasil e é isso que a gente espera, né? Algo que já era para estar ali desde dezembro, com a produção mais acelerada, agora com essa lentidão, com toda a reclamação que vem se concretizando. Então, vamos acompanhar de perto. Vamos agora continuar o nosso bate-papo com o Eliabe Gomes, que é diretor do Hospital São Camilo. Eliabe, em relação aos internos ali do São Camilo, vamos explicar um pouquinho para o nosso telespectador entender quem são essas pessoas, quantas são essas pessoas, por que elas foram parar lá e qual o tempo, mais ou menos, de permanência que se passa internada num hospital como o São Camilo? Sim, uma pergunta muito importante, bem pertinente. Quando a gente fala do Hospital São Camilo, a gente está falando de um hospital que está dentro de uma rede, a gente chama de RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. A Rede de Atenção Psicossocial, ela preza, na verdade, né, por uma atenção, como já vem falando, psicossocial, ou seja, ela trabalha aí a perspectiva de um tratamento psicológico, né, psiquiátrico, mais voltado aos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. O paciente, ele chega em um São Camilo da vida ou em outra unidade hospitalar psiquiátrica, quando aquele paciente ele já está em um nível mais complexo da sua doença, né? A maioria deles tem envolvimento com álcool e outras drogas, com esquizofrenia, na sua grande maioria, sendo homens, né? Mas também a gente tem pacientes lá com transtornos de humor, como bipolaridade ou depressão, né? São inúmeros transtornos que levam aquele paciente até o São Camilo. Geralmente, eles chegam ao São Camilo, na sua grande maioria, com surtos psicóticos, ou seja, delírio e alucinação. Então, geralmente, eles chegam por esse viés. O paciente do São Camilo, ele chega encaminhado, ele chega regulado por um sistema chamado CISREG, né? Um sistema da saúde que a gente utiliza, e ele chega por algumas vias, como, por exemplo, ele pode chegar, e na grande maioria das vezes ele vem assim, encaminhado pela UPA do Santo Antônio, que é a nossa UPA de referência em psiquiatria em Mossoró. Então, digamos que você vai passando por uma avenida, tem um paciente lá surtando, um sujeito surtando, você vai ligar para a SAMU, essa SAMU vai conter o paciente e vai levar para a UPA. Lá ele é atendido, né, medicado e regulado junto a um sistema que já chega aí para o São Camilo, a gente recebe o médico de lá, seja ele psiquiatra ou clínico. Ele vai fazer regulação também via telefone com o médico daqui para saber se esse paciente tem outras comorbidades, outras doenças associadas, e ele vem encaminhado. Ele pode vir também do próprio CAPS, principalmente o CAPS AD, que trabalha com álcool e droga. Ele também pode ser regulado pelo Hospital Regional Tarcísio Maia, porque a gente atende Mossoró e mais 66 municípios. Então, esses outros 66 municípios, geralmente, ele vem através ou do próprio município, né, ou ele é regulado através do próprio hospital regional aqui de Mossoró. Muito bem. E dentro dessa regulação que existe, né, para que o paciente ele receba esse atendimento, ele normalmente ele é ali atendido e ele permanece um tempo ali como paciente? Como é que fica esse período que ele está recebendo esses cuidados? O que ele tem direito ali para ter esse atendimento mais humanizado? Tá. Geralmente, o paciente, ele é avaliado... Geralmente não, ele é avaliado por alguns médicos. Nós temos os médicos psiquiatras e nós temos também os médicos clínicos para alguma intercorrência que aconteça, mas ele é acompanhado por um médico psiquiatra e, geralmente, a depender do grau e do nível do adoecimento, ele passa entre 15, 30, 45 dias. Embora a gente entenda uma coisa, a gente não pode fechar os olhos para isso, é uma coisa que a gente vai bater muito na tecla a partir de agora, é que existem alguns moradores do São Camilo, o que não deveria acontecer, porque nós não somos uma casa de acolhimento, nós somos um hospital psiquiátrico, é totalmente diferente, é uma passagem,
né? E não uma morada. Mas a gente não pode fechar os olhos para aquelas pessoas que as famílias abandonaram. A gente, às vezes, de certa forma, não sabe mais nem onde é que está o familiar, porque mudou de endereço, porque mudou de telefone, e ele vai ficando institucionalizado, o que não é ideal. O que não é ideal, né? Então, a gente tem... São poucos pacientes assim, mas a gente precisa começar a refletir, a conversar, a dialogar sobre isso, principalmente junto com o Ministério Público daqui de Mossoró, porque é um abandono de incapaz. É abandono de incapaz. A família deixou lá, nunca mais voltou para pegar. O paciente já está com alta há 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos, como tem pessoas que estão lá. E isso é abandono de incapaz. O Ministério Público precisa acionar. O paciente já recebeu alta, só que fica residindo, morando no hospital. Isso. Nós temos uma faixa aí hoje de 4 a 5 moradores no hospital, né, entre homens e mulheres, o que não é ideal. E se a gente for fomentando essa ideia de que lá é uma casa que pode ficar, daqui a pouco a gente vai ter a metade do hospital morando. E o hospital não foi lugar, não foi feito para ninguém morar. Essa situação da condição estrutural do hospital pode piorar a situação, porque o paciente que está lá, ele já não está em boas condições de saúde. Sim. E aí, como é que fica essa pessoa convivendo ali naquelas condições que a gente mostrou nas imagens no começo do programa? Pode piorar? Não só pode, como piora. Eu tenho dito, inclusive, a gente tem refletido dentro do hospital, porque a gente tem que pensar que visão de hospital psiquiátrico a gente vai ter daqui para frente. Não posso mais voltar ao passado, porque isso é impossível, né? Mas o aqui e o agora para frente a gente vai precisar mudar essa visão de hospital, né? A estrutura do hospital, ela afeta significativamente esse tratamento. Para você ter ideia, hoje os pacientes, sejam masculinos ou femininos, eles são misturados entre pacientes conscientes e pacientes graves. Como é que um profissional vai conseguir tratar duas coisas tão distintas? Você tem lá um paciente completamente consciente, que brinca, que ajuda o profissional, que fala lá, que discute questões importantes, e você tem um outro que não consegue dizer nem o próprio nome dele. São tratamentos que precisam ser feitos pontuais e de forma isolada, mas tem como isolar hoje, pela estrutura que a gente tem? Não tem. Os profissionais não conseguem fazer tudo aquilo que a gente aprende na graduação. Costumo dizer isso. Sabe aquelas discussões ideais da graduação? Lá dentro a gente não consegue fazer do jeito que deveria ser. Eu tenho tentado viver o hospital o máximo possível, então eu tenho me jogado lá dentro, tenho feito alguns atendimentos por ser psicólogo também, mas acompanhando. E a minha pretensão é viver aquilo, sentir aquilo para saber o que é que precisa ser melhorado. Não é só a estrutura. E particularmente hoje eu estava fazendo alguns atendimentos lá e no sol quente, truando o sol de Mossoró. E eu de jaleco, né, por questões de segurança e de máscara, eu já estava começando a ficar tonto. Eu começando a ficar tonto e o paciente com dificuldade de fala, um autista, né? Muita dificuldade em falar e com a sede muito grande de falar, aquilo que ele tinha necessidade de falar há muito tempo, mas eu estava lá começando a ter vertigem por causa do calor e ficando agoniado. E eu começando a pensar, caramba, o que é que esses profissionais não passam aqui? Como é difícil. Tem como pensar um atendimento de qualidade nesse sentido? É muito difícil. Qual é a situação do quadro de pessoal lá do hospital? A gente tem a psicologia com um déficit, né? Enquanto psicólogo eu já consegui notar isso, e talvez se nem fosse psicólogo já tinha notado isso, porque a gente não consegue abarcar a quantidade. O município, de um modo geral, tem um déficit de psicólogo gigante em todos os campos. Médicos psiquiatras, a gente tem um déficit também, por isso que a gente acaba complementando os plantões com clínicos para intercorrências clínicas. Acredito eu que, de um modo geral, a gente poderia ter uma infraestrutura melhor no sentido de funcionários para trabalhar em infraestrutura, para trabalhar em ajustes, né, de prédio e patrimônio. Os técnicos de enfermagem, eles já estão lá há muito tempo, então eles já estão muito cansados. Se a gente faz um rodízio também de técnico, acho que a gente ganhava um pouco mais no sentido de qualidade. Administrativo está bacana, acho que a gente não tem muito o que mexer lá não, mas de um modo geral é isso. Vamos fazer mais uma parada. No próximo bloco a gente continua falando sobre esse assunto aqui no cenário político.